Estamos de volta para mais uma aulinha e hoje a gente vai fazer uma prática, tá? Essa prática a gente vai tentar descobrir que alimentos que apresentam um carboidrato em específico. Esse carboidrato que a gente vai falar hoje, ele é composto principalmente por glicose e ele é super importante para as plantas. Ele vai estar presente em batata, batata doce, arroz, trigo. Hoje, então, nós vamos falar sobre o amido. Para que o amido serve? Ele vai servir, no caso das plantas, como uma reserva energética. Então, quando a planta precisa de uma energia a mais para realizar o seu metabolismo, ela vai recorrer ao amido. É assim que essa planta vai conseguir se desenvolver, vai conseguir crescer, vai conseguir produzir frutos, vai conseguir produzir suas sementes. Então, por isso que é muito importante para esses seres vivos. Para nós também, porque a gente também utiliza ele como uma fonte de reserva energética. Então, hoje a nossa prática vai ser para a gente tentar ver se realmente tem amido nesses produtos que eu trouxe para vocês. Nesse pratinho, eu tenho pedaço de batata, tá? Tá aqui um pedacinho de batata e aqui batata doce. Aqui eu vou ter uma bolacha para a gente ver se tem amido nessa bolacha ou se não tem. Se foi feito, né, com algum produto sem amido ou não. Aqui eu tenho um pedaço de pão e aqui eu também tenho macarrão, tá? Tenho macarrão aqui também. Aqui depois eu vou mostrar para vocês, tá? Melhorzinho, mas aqui farinha de milho, farinha de aveia e farinha de trigo, tá? Tenho esses 3 tipos de farinha e aqui eu tenho Neston. Provavelmente vocês já comeram alguma vez na vida ou vocês já viram pelo menos no supermercado lá na prateleira, né? Então, Neston. Por que eu trouxe o Neston? Porque segundo a caixinha dele, né, para a produção do Neston, eu vou encontrar, então, cevada, eu vou encontrar trigo, eu vou encontrar aveia. Se tem trigo, se tem aveia, provavelmente vai ter amido. Será? Mas além disso aqui, eu vou precisar de uma outra substância. Aqui eu tenho uma tintura de iodo. Para que serve essa tintura de iodo? Tá? Quando o iodo reage com o amido, ele vai ter uma mudança de coloração. Depois eu vou mostrar para vocês qual é a cor desse iodo e qual é a cor que vai ficar na presença de amido, ok? Eu vou deixar agora com o professor Antônio, ele vai explicar um pouquinho para vocês qual é a reação que ocorre entre essas duas substâncias, tá? E aí depois a gente volta com a nossa prática então, tá bom? Então tá, peraí. Se os slides me deixarem. Beleza. Então, começando aqui, hidratos de carbono ou carboidratos, tá? Então, por que são chamados assim? Porque para cada átomo de carbono que eu tenho 2 átomos de hidrogênio e mais um átomo de oxigênio, ou seja, eu tenho H2O. Então, cada átomo de carbono vai ter o equivalente a uma molécula de água ligada a ele, tá? Então, por exemplo, isso aqui é o principal monossacarídeo que a gente tem, né? O principal, o mais importante é a reserva energética das plantas, né? Que é a glicose. Claro que as plantas elas não guardam apenas glicose como reserva energética, porque a glicose, como ela é uma molécula pequena, ela é muito suscetível ao ataque de bactérias e fungos e protozoários, e ela fica muito biodisponível, então as plantas inteligentemente transformam elas em outras coisas, tá? Que a gente precisa quebrar de volta depois para aproveitar essa energia armazenada, tá? Então as plantas, pela fotossíntese, elas usam o sol, gás carbônico e água, então CO2 e H2O, elas produzem glicose e liberam O2.
Então, aqui, por que ela tem essa forma linear, né? Porque essa forma linear. A molécula de glicose, na ausência de água, se você pegar um punhado lá de glicose e secar ele bem, todas as moléculas vão estar nessa forma linear, tá? Claro, uma representação linear, vão estar dobradinha, coisa. Mas, como é que eu posso dizer? Elas não vão estar cíclicas, ou seja, o que eu tenho aqui? Se eu pegar a molécula, pegar a glicose e colocar na água ou deixar ela úmida, ela vai reagir com as moléculas de água e vai formar um tipo de estrutura que a gente chama de cetal, tá? Esses cetais aqui, eles só existem na presença de água. Se eu desidratar a glicose, ela volta a ficar assim. Se eu umedecer, ela fica desse jeito. E então, o que tem de importante na glicose? Olha só, na glicose e nos carboidratos em geral. Esse OH, né, é uma parte da estrutura da água, praticamente. Isso aqui a gente chama de radical hidroxila. Ele tem uma facilidade muito grande de se ligar com moléculas de água. Então, o que eu tenho aqui, nessa aresta aqui, eu tenho um átomo de carbono que foi oculto. Aqui também tem um átomo de carbono que foi oculto, tem outro átomo de carbono, outro, por aí vai. Tá? Então, vou voltar aqui que fica mais fácil. Esses radicais hidroxila aqui, eles são muito polares e se ligam muito facilmente com a água. Por isso que o açúcar, ele é muito solúvel em água. Uma coisa também, a glicose, ela é mais solúvel em água ainda. O açúcar que eu digo, o açúcar de cana, o açúcar de mesa. Agora, como o assunto é amido, né? O que acontece aqui? A estrutura geral das moléculas de amido, né? Bom, como o amido é um polissacarídeo, tá? Ou seja, ele é formado pela união de várias moléculas de um sacarídeo. No caso, a glicose. Tá? Que ela tem a fórmula C6H12O6, ó, 2 hidrogênios para cada carbono, 1 oxigênio para cada carbono, ou seja, uma molécula de água para cada átomo de carbono. Por isso que quando a gente pega e deixa alguma coisa que é feita de carboidrato em cima do fogo, e ele queima, aquece demais, vira carvão, né? Basicamente, isso daqui é o que forma a estrutura do amido, as plantas, o glicogênio que está dentro dos nossos músculos, da celulose, do papel e da lenha. Mais simplesmente assim. Tá, também, do açúcar de mesa. O açúcar de cana, a professora Paula já explicou para vocês, né? Ela é um disacarídeo formado por pela união de 2 monossacarídeos, a glicose e a frutose. Mas, assim, tem esse aqui, glicose, frutose e a lactose são exemplos de monossacarídeos. Agora, eu tenho aqui uma estrutura geral da amilase, que é uma das estruturas do amido. Então, o que eu tenho aqui? Esse ciclo aqui é uma molécula de glicose, está fechado. Esse outro ciclo aqui é outra molécula de glicose, está fechada. Isso aqui é a cadeia carbônica do amido, a representação da cadeia carbônica do amido também, cadeia em forma estrutural. Esses colchetes aqui, reparem bem, eles têm uma função específica deles aqui, que é para representar quantas vezes essa estrutura está se repetindo. Então, aqui entre 300 e 600 vezes, ou seja, é uma molécula muito grande, tá? São moléculas muito grandes. Pensa bem, isso aqui, se repetindo, você pegar 600 dessas aqui, por exemplo, aqui não vai representar muito bem, porque eu não vou eliminar uma molécula de água para cada uma, mas para juntar eu tenho que tirar um oxigênio e 2 hidrogênios, então, o que acontece? Basicamente, veja, é muito mais fácil uma bactéria ou um fungo atacar essa estrutura aqui do que atacar essa estrutura tão grande, ou de atacar essa estrutura aqui que eu usei para representar também mais ou menos a bagunça que é uma molécula de amido, tá? Uma molécula de celulose, pior ainda, porque ela é muito maior, tá?
Por isso que o pão mofa, mas o papel não mofa tão fácil, tá? Agora, como eu estava dizendo, porque quando que o pão é esquecido na torradeira, na sanduicheira, ele queima, vira carvão, né? E depois deixar mais um pouco, pega fogo. Porque todos esses átomos de hidrogênio e oxigênio aqui vão ser eliminados sob a forma de água, tá? E vai sobrar o quê? Átomos de carbono. E o que é carvão? O carvão é formado exclusivamente, praticamente por átomos de carbono. O que tem lá que não é carbono é só impureza, mas não faz parte da estrutura do carvão. Outra questão, por que o iodo deixa o amido azul? Então, eu vou fazer primeiro uma representação de tamanho do átomo de hidrogênio, do oxigênio, carbono em relação ao átomo de iodo. O átomo de iodo ele é bem maior. Tá? Ele é bem maior. E ele tem muitos elétrons. Como ele tem um número atômico bem grande, deixa eu pegar minha colinha aqui. Iodo, número atômico 53. Tá? Ele tem 53 elétrons ao redor dele, ao redor do seu núcleo. Tem muitos elétrons ali. Quando eu coloco iodo na presença de uma solução de iodo em contato com amido, o que vai acontecer? Os átomos de iodo vão ser engaiolados pelas moléculas de amido, né, de amilose e de amilopectina. Pensa bem assim. Isso aqui vai acabar enrolando os átomos de iodo e os elétrons de iodo vão interagir com os elétrons dos átomos que compõem os átomos de amido. Tá? E eles vão começar a oscilar. Tá? E eles vão oscilar numa velocidade, numa frequência que corresponde à luz azul, a luz roxa, cor roxa. Se eles oscilassem mais devagar, eu teria uma cor mais próxima do vermelho. Se eles oscilassem mais rápido, eu teria violeta ou ainda a cor relativa à ultravioleta. Por quê? Porque o que é a luz? A luz é uma onda eletromagnética, né? Então, eletromagnética, né? Elétrons, tá? Se os elétrons oscilarem na frequência de uma onda luminosa, um elemento químico vai ter a cor correspondente a essa frequência. Beleza. Bom, era isso, pessoal. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer a nossa prática, tá? E vamos ver se a gente realmente nota diferença aqui. Então, aqui eu tenho um copo com água, tá? E eu vou colocar algumas gotinhas de iodo para vocês conseguirem ver. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa é a cor do iodo, ó. É um amarelo, né? Um amarelo queimado. Essa é a cor do iodo. Quando eu coloco ele na água, ó, vocês estão vendo que ela tá mudando de cor? Ficando da cor do iodo, né? Então, aqui está a água, tá? Ó, parece um amarelo, citrino, né? Então, essa aqui é a cor que fica a água quando ela entra em contato com o iodo. Porque aqui só tem a cor do iodo, tá bem? Mas aqui eu fiz uma mistura. Eu misturei um pouquinho de amido de milho, na água, tá? Então, só um pouquinho aqui desse amido nessa água. Prestem bem atenção no que vai acontecer aqui, ó. E aí, o que vocês notaram? O que aconteceu? Por quê? Na real, pessoal, isso aqui não é preto, tá? Quando a gente olha de pertinho, a gente consegue observar que isso aqui é um azul escuro. Ele parece que fica preto mesmo, ó, bem escurão. Temos aqui, então, os alimentos. Vamos começar aqui pela batata, tá? Então, eu tenho a batata aqui,
Quando eu pingo o iodo em cima dela, por um momento parece que não acontece nada, mas ele começa a escurecer, tá? Na batata doce, também. Olha que escurão que ficou. Se houver mudança de cor quando o iodo entra em contato com o alimento, significa que tem amido nele, né? Aqui então na bolacha a gente vai colocar uma gotinha, duas, olha só, também. Quando a gente coloca assim, pessoal, parece que não tem alteração, tá? Aqui no caso do macarrão parece que não tem alteração, mas quando a gente espera um pouquinho, olha o que está acontecendo. Olha isso aqui. Aqui então a gente tem a farinha de trigo. Então essa que eu vou colocar agora é a farinha de trigo. Farinha de aveia. Também. Farinha de milho. E no Neston. Olha isso. Eu pingo uma gotinha, ela já se espalha. Olha só. Então, aqui, pessoal, eu consigo ver o amido. Ele está presente, sim, em todos esses alimentos e a gente faz a ingestão dele diariamente, porque o nosso corpo também necessita, né, dessa substância. Certo, gente? Então, por hoje era isso. A gente fica por aqui e até a próxima prática ou até a próxima aulinha, tá bom? Até mais! Tchau, tchau!